Repente Mãe, com Luana Borba. Seja muito bem-vindo ao nosso De Repente Mãe, esse espaço que a gente tem todos os domingos para falar sobre os desafios da maternidade, que são inúmeros. Mas hoje eu quero conversar com você que me assiste sobre um assunto que a gente fala até baixinho, né? O desafio de conciliar a vida de mãe e mulher. Afinal de contas, mãe consegue namorar? Vou te falar que nas redes sociais a gente comentou sobre esse assunto ao longo da semana. Vieram muitos comentários, por isso que eu já aproveito para te fazer esse convite também. A gente vai deixar o QR Code aqui na tela para você habilitar a câmera do seu celular. Aponta para o QR Code que você vai conhecer as nossas redes sociais. Porque sempre a gente está colocando ali enquetes, caixinhas de perguntas, para ouvir o que você pensa sobre os temas que nós vamos trazer aqui para o nosso episódio da semana. E teve muita gente comentando sobre essa situação. Afinal de contas, nós somos mães, mas somos mulheres. E tem mãe solo, por exemplo, não pode voltar a namorar? E mãe casada? Tem que ter um tempinho para namorar, né? Agora, como fazer isso é que é o grande X da questão. E por isso nós convidamos duas mamães casadas que vão ensinar para a gente algumas formas de tentar vencer essa dificuldade. Jéssica Kelly, vem para cá, por favor. Estou muito feliz de receber você aqui no nosso De Repente Mãe. Mais uma vez, seja bem-vinda. Mãe de 2 meninos. Sim. E que consegue. A gente vai descobrir como é que ela faz isso. Bárbara Nascimento vem para cá também, mãe de uma menina de 3 aninhos. Sim. E com técnicas para ensinar para a gente. Sentem, meninas, vamos bater o nosso papo hoje. Começando por uma questão que eu penso que aflige muitas mães. Quando a gente volta da maternidade e chega com o bebê no colo, e você... Eu, por exemplo, confesso, quando eu saí da maternidade... Parecia que eu estava grávida de 5 meses ainda, com o bebê no colo e outro na barriga, parecia. Então, eu demorei bastante para conseguir me ver com o meu corpo, aceitar o meu corpo e até me permitir ver o meu corpo em outra situação, por exemplo, como uma mulher desejável. Vocês passaram por isso? Sim. Conta, Jéssica, como é que foi? Para mim, na primeira gravidez, assim... Foi um pouco fácil e não foi, né? Meu filho nasceu prematuro. Como foi normal, né? Depois de toda a fase de superação que a gente passou com ele, meu corpo voltou ao normal. Em quanto tempo voltou o teu corpo? Eu digo que uns 4 meses. Nossa, que rápido. Foi. Eu tô com 2 anos. Mas na segunda gestação também foi assim? Não, na segunda gestação já foi um pouquinho mais difícil, que foi a cesárea, né? Meu filho mais novo foi de cesárea. Então demorou um pouquinho mais. Eu fazia dieta e usava cinta, aquela coisa, tem que se apertar, barrigudo, não sei o quê, não sei o quê. Aquela pressão básica que a gente sofre depois que tem filho, né? Só que assim, pra mim o mais difícil não foi essa parte, né? Foi o pós mesmo, né? Depois dos anos, com o passar do tempo, né? Veio outras situações. No momento também eu tô de novo, né? Me amando novamente, né? Que eu não tô mais com o corpo que eu tinha. Quanto tempo você demorou para conseguir se olhar no espelho e se amar novamente? Da gravidez? Sim. Do primeiro foi com 4 meses, né? E do segundo, com 6 meses, eu já me senti a pessoa mais linda do mundo. Mas, Bárbara, como é que foi contigo? Comigo foi um pouco complicado, porque eu sempre gostei da minha autoestima, né? E quando... O que é importante, isso com não é certeza. crime, não, isso está certíssimo. Sim, e aí depois que eu tive ela, como você falou, né, a gente vai com aquela barriga, ainda sai da maternidade com aquela barriga assim meio avantajada e tudo mais. E a parte mais importante para mim, eu acho que foi o fato de meu marido não se importar com aquilo. Ele respeitou, claro, o meu puerpério, né, aquela fase toda. E depois que o médico liberou, ele ficou muito feliz. Mas e você, estava de boa com o seu corpo para voltar ao normal já ou ainda não? Eu, assim, até uns 3 meses eu não estava assim tanto, sabe, querendo, né?
Mas aí, com a conversa, ele, não, meu amor, você tá linda e tudo mais, tá ótimo, Gente, isso é vamos... tudo. Com certeza, essa parceria. Eu digo que ele é extremamente apaixonado por mim, assim como eu sou por ele, né? Então... Olha, o momento Dia dos Namorados aqui, de repente, mãe. Então, foi muito importante esse apoio dele em questão disso, né? E aí eu me senti mais segura, né? Depois de ter minha filha. E veio o julgamento, porque assim, eu digo que esse programa faz terapia, uma terapia que eu faço toda semana, né? Porque pra mim rolou um pouco disso, de agora virou tudo um santuário. Nada me pertence, tudo é da Maria. E aí eu tive um pouco de dificuldade de entender isso, né? Primeiro veio a dificuldade com o peso, porque, enfim, eu já estou, Maria, fazer 2 anos, né? Inclusive essa semana. E aí parece que eu não evoluí tanto assim, estou na academia agora para ver se eu consigo voltar um pouquinho do shape. Mas demorou também, não só pela aceitação do corpo, que depois veio, mesmo estando acima do peso ainda, mas de entender o significado do corpo. Eu passei um pouco por isso. Ou para vocês foi tranquilo? Não, passei também. Principalmente na parte que eu tinha que me permitir, não apenas como mãe, mas não esquecer que eu também era esposa. Então, essa parte é uma parte delicada, né? Que se a gente não tiver um esposo que nos compreenda, que entenda, que viva com a gente a maternidade nesse momento, acaba se tornando difícil, né? Para muitas mulheres. Muitas mulheres, às vezes, acabam sofrendo ainda mais por conta disso, né? Como ela falou, o marido dela, mesmo depois que ela teve bebê, o marido dela sempre elogiando, sempre, né? Falando palavras bonitas, que é o que nos ajuda também nessa fase, né? Do pós-parto, né? Que a gente está sofrendo com a nossa aceitação do nosso corpo. E se a gente não tiver uma pessoa para nos dar apoio, fica mais difícil ainda a gente se permitir como mulher, né? Já tem uma barreira que está se criando, porque naquele momento a gente volta para os nossos filhos, para aquele bebê ali, você parece que só é mãe. E se você não tiver um apoio, não tiver alguém do seu lado para lhe dar conforto, falar coisas bonitas mesmo, lhe apoiar nesse momento, você só consegue ser mãe. E quando consegue, você acaba esquecendo de ser esposa, porque você se cobra. Poxa, eu não estou mais bonita, eu não tenho mais aquele corpo de quando meu esposo me conheceu. Mulher, porque eu não te liguei quando eu parei. É isso que a gente precisa mesmo. Meu marido foi muito parceiro também nesse aspecto, mas às vezes eu pensava assim, tá falando isso porque é meu marido. Aí entra naquela história de santo de casa não faz milagre. E aí eu demorei muito para conseguir trazer essa aceitação. Mas sabe que a gente, inclusive, conversou com uma psicóloga para entender isso, né? Porque, afinal de contas, as mães precisam curtir o momento, é claro, dessa chegada que transforma a nossa vida, mas entender que, além de mães, elas continuam sendo seres humanos com necessidades específicas, são mulheres que precisam se sentir bonitas, amadas, prontas, né, para a vida. Então, a gente foi conversar com a psicóloga para entender a importância desse momento. O papel de mãe, ele não pode se restringir totalmente à maternidade, assim como a nossa vida não pode girar em torno de um único papel. Nós somos seres pluridimensionais, então a gente precisa, sim, de contatos sociais, de relacionamentos, de namoro, de desenvolvimento profissional. Então, quanto mais a gente consegue expandir essa nossa visão e as nossas ações, mais saudável será o nosso emocional e a nossa autoestima, porque o nosso estado emocional saudável depende dos movimentos que nós fazemos. E quando a gente fala sobre sexualidade, sobre namoro, existe um estigma sobre as mães de que agora que você é mãe, existem coisas que você tem que deixar de fazer ou que você deveria deixar de fazer. E isso é muito errado e traz muito sofrimento. Então as mulheres precisam sim investir em tempo para si, olhar para o seu físico, para o seu emocional, para as suas relações. Isso faz até com que ela consiga desempenhar a maternidade de uma forma mais plena. Porque imagina, se ela vive isso 100% dos dias, somente isso, o quanto que isso vai estressar e sobrecarregar essa mulher, como é o caso de muitas mulheres que a gente vê atualmente no Brasil, que são mães solos, por exemplo. Então é muito importante a gente entender que a sexualidade, o namoro, o romance, o tempo só para o casal é fundamental, não só para a saúde da relação, mas como para essa saúde física e emocional dessa mulher e principalmente para a função que ela desempenha em relação à maternidade. E a gente conversou com uma mãe também que falou sobre essa questão. Como é se deparar com essa nova mulher? Que as curvas mudam, mas a gente continua lá. Apesar de tudo,
a olharem pra mim e dizendo, não, tu tá bonita, tá legal do jeito como tá, eu não conseguia me ver assim. Me olhava no espelho e eu não conseguia me reconhecer. Eu me via uma mulher desgastada, cansada, que parecia que eu não tinha mais vida. Eu só estava vivendo só para os meus filhos, não conseguia olhar para o meu corpo e gostar do meu corpo. Eu dei prioridade para eles, esqueci a minha vida, o meu trabalho, o estudo, eu praticamente paralisei. Até que um dia, eu conversando com meu esposo, falando que eu estava me sentindo infeliz, e eu me toquei que, na verdade, era eu mesma que estava fazendo isso comigo. E ele me incentivou bastante, meu marido, graças a Deus. Eu tenho, além da minha rede de apoio, da familiar, eu tenho o meu marido que é muito, muito companheiro, muito parceiro comigo. E é o que sempre me incentivou, é o que sempre olha para mim e diz, você tá bonita hoje, como você tá linda, parece que todos os dias você fica mais bonita. E é isso, estamos já há 15 anos juntos e todos os dias assim mesmo, todos os dias ele me elogia. O que a gente não pode permitir é que essas questões virem barreiras, né? A gente precisa realmente vencer tudo isso. E aí vem a pergunta que eu fiz hoje no nosso começo do episódio, que eu fiz na internet também nas redes sociais. Mãe, pode/consegue? Porque a gente já entendeu aqui que pode e deve. Agora vamos pro consegue. Você teve cesárea? Tive. Um natural e um cesárea. Isso. Você que teve as duas experiências, acha que se sente mais confortável depois de qual parto? O normal. O normal. Nossa, ela falou assim com uma precisão. Convicção. Eu tive meu filho numa sexta. Como ele nasceu prematuro, foi no Instituto da Mulher. Eu tive ele na sexta, de tardezinha para de noite. Sábado à noite eu estava andando no Manauara. Gente. Então, para ter ideia de como é que é, né? O parto normal a gente se recupera muito rápido. A cesárea não. Assim, eu sempre julgava as outras mães que eu via, né? Que acabou de ter neném, andava se arrastando, segurando a barriga. Agora eu entendo por quê. Porque eu passei por isso, não julgo mais. Então, sabe que a minha cesárea foi até muito tranquila nesse aspecto, né? Eu não senti dor, não tive dificuldade nenhuma. Senti um incômodo para levantar por causa dos pontos. Depois que tirou os pontos, acabou. Então, vida que segue, normal, levantava, sentava, numa boa. Mas cada mulher reage de um jeito e cada gestação acaba sendo de um jeito, né? E aí a gente entra nessa questão do consegue ou não consegue. Como é na casa de vocês? Bárbara, vamos começar por ti. Quantos quartos tem nessa casa? Só tem um. Eita, cama compartilhada também? Sim, cama compartilhada. Ela tem a caminha dela, né? Mas ela quer dormir ali, ou no meio, ou do meu lado ali. E só. Mas você começou a colocá-la nessa tentativa de dormir na caminha dela com quanto tempo de vida? Com 2 aninhos. Logo que ela fez 2 aninhos, que ela desfraldou, né? Ela tinha o berço, mas tinha sempre aquele negócio, ela vai cair e tudo mais, ela vai levantar e vai, né? Berço de enfeite. Berço de enfeite, exatamente. Então, a gente optou por colocar uma cama, né? No mesmo quarto, mas ali o cantinho dela. Ela até entende que é a cama dela, mas ela quer, no meio da noite, às vezes ela acorda, mamãe, quer deitar no meio ou então do meu lado, e é isso. Como é pra ti, com 2? Então, é quarto compartilhado, né? Eles têm a cama deles, a gente tem a nossa, mas a gente vê aquele momento, né? Nós, principalmente quando tá os 4, que ali a gente é pai, mãe e tem os nossos filhos. Nosso momento é fora dali. A gente procura preservar, né, aquele momento, principalmente a memória dos nossos filhos, para Isso não importantíssimo. traumatizá-los com situações que eu acredito que muitos já passaram por isso, né, de acordar de madrugada, escutar um barulho, né, sem entender. Então, assim, não é legal para uma criança crescer com esse sentimento, com essa visão, né? Porque uma criança é curiosa. Vai escutar o barulho, ela vai querer ver, vai sem entender. Isso, de uma certa forma, pode traumatizar uma criança. E fica aquilo ali diferente, que ninguém falou nada a respeito. Exatamente. Aí, então, para evitar esse tipo de situação, a gente preserva isso. Em casa é a mamãe e o papai e apenas isso.
Mas vocês se abraçam, Sim, se beijam na frente? Na frente dos meus filhos, o máximo que eu faço é dar um selinho, né? Um abraço, um selinho, um beijo no rosto. Mas assim, contatos a mais do que isso é só entre eu e meu esposo. A gente tem o nosso momento. Momento de namorar, momento de a gente se curtir. Na frente das crianças, não. Nem na frente das crianças, nem em lugar público, nem em shopping, nem praça, em canto nenhum. Nesse momento a gente é pai e mãe e apenas isso. Como é que você encara isso, Bárbara? Então, depois do puerpério, né, a gente, acho que ela tinha uns um ano e meio, a gente passou a entender que a gente precisava de um momento a mais ali, sabe? Não só uma coisa rápida e pronto. E foi quando a gente adotou um colchão para nós. Para, minha amiga, vem cá. Você agora pode estar se perguntando, como que acontece? Como dá certo? Porque a gente sabe que a realidade de muitas famílias é ter casas com um quarto e dorme todo mundo junto, às vezes todo mundo junto na mesma cama. E aí a gente fica nessa questão, se eu fizer qualquer tipo de insinuação ou ter a relação sexual no mesmo ambiente da criança, isso pode trazer algum tipo de prejuízo? A gente tem aqui uma dica para que você não caia nesse risco e a gente também vai trazer uma informação importante para quem acha que não tem problema, que não tem risco nenhum cometer algum deslize assim, passar um pouquinho, né, a mais nesses carinhos no mesmo ambiente que está uma criança. Mãe pode namorar, gente? Não só pode, como deve, porque além de mães, nós somos mulheres e por isso nós estamos hoje com duas mamães casadas e que namoram, por que não? Isso tem que deixar de ser tabu, né? Porque às vezes as pessoas acham, agora é mãe, não pode, mas somos pessoas, somos seres humanos, então a gente tem que falar com certa naturalidade mesmo sobre essas questões. E aí, a gente antes do intervalo estava para soltar uma dica de Bárbara. Bárbara, como é que você consegue, numa casa com um quarto, garantir esse momento separado para vocês, um ninho de amor? Então, como eu havia falado, né, a gente adotou um colchão e aí a gente foi para a sala. Foi um momento ali que a gente ainda não tinha sala e a gente fez a sala para ter um momento ali em família e tal, tudo mais. Mas a gente também viu como uma oportunidade de nós termos um momento para nós ali, né? E aí a gente pega o colchão, que também fica no quarto, pegamos o colchão e vamos para a sala, trancamos a porta, claro, e aí ali a gente troca carícias e tudo mais. É o momento de vocês. Exatamente. E com dois, como é que faz? Não, né? Nada que um banho para relaxar entre o casal. A gente vai tomar o banho ali, tá muito calor. O banho tá muito quente. Como minha mãe, ela mora na parte de trás, no quarto de trás. Então, às vezes ela sai, a gente aproveita também, vamos para ali, trancamos a porta, né? Para não correr risco, porque menino, assim, só justamente nessa hora que resolve atrapalhar. Olha, inclusive, a gente foi para as redes sociais perguntar sobre esse tema e aí a Paula Figliolo disse assim, mãe deve namorar? Deve. Difícil e às vezes por agendamento. Tem que marcar o dia, né, para saber quando é que vai dar direitinho. Exatamente. Aí tem aqui, olha, a Cássia Bahia que diz, sim, tudo tem um jeito. A Deise diz, não tenho conseguido namorar. Precisa encontrar uma forma, Deise, porque faz parte do processo, né? E a Thalita, que já esteve com a gente aqui, no De Repente Mãe, disse, não só pode, como deve namorar, ser amada, desejada, antes do bebê acordar, é uma boa. E aí a gente entra também o apoio da família, para um Vale Night. Quer dizer, você encontra, de repente, o apoio de uma mãe. Sim, às vezes o que eu faço? Parte. A minha sogra mora no Manoa, então tem o final de semana. Ai, tô com saudade dos meninos. Perfeito. Leva os meninos, fica pra lá sexta, sábado e domingo. Então a gente tira esse final de semana pra só a gente se curte, a gente sai só nós dois também. Que é difícil você sair só os dois com criança. Então a gente tira esse momento pra gente, né? A gente dá um jeitinho ali durante a semana, no final de semana. Mas também a gente consegue ter o nosso Vale Night final de semana pra gente se curtir. A gente lá em casa tem uma rotina de sono das crianças que começa cedo. Então os nossos filhos dormem muito tempo. Começa-se 6h30, entre 6h30 e 7 horas já estão na cama, os dois.
né? E aí, às vezes, demora um pouquinho mais para realmente pegar no sono, enfim. E aí, eles vão até 6 da manhã, 6h30, 7 horas. E aí, isso é legal que a gente consegue jantar, só nós dois, a gente consegue ter nosso momento, ainda que não saia, às esse a gente consegue sair, porque também chama a mãe, né? Volta com as crianças. Mas isso é importante, que a gente não perca esse momento do casal, mas esse momento do casal, ele, de fato, não deve ser na frente das crianças, ainda que eles estejam dormindo. E eu vou te dizer, não é opinião minha, a gente foi conversar com uma psicóloga que explica isso. Por isso, a gente trouxe essa fala de conscientização no nosso Momento do Especialista. Mesmo que pareça inofensivo, manter relações sexuais no mesmo quarto em que a criança dorme pode trazer impactos negativos, tanto emocionais quanto psicológicos para essa criança, principalmente nos primeiros anos de vida. É importante lembrar que, mesmo que a criança esteja dormindo, ela continua com o sistema nervoso em pleno desenvolvimento. Ela consegue captar sons, vibrações e até movimentos, mesmo que de forma inconsciente. E como ela não tem maturidade para lidar com o contexto, que ela nem consegue entender ainda, porque ela não tem maturidade para dizer se esse contexto é adequado ou não, ela pode ter dificuldades para se autorregular, dificuldades para dormir, pode se sentir insegura naquele ambiente e também outros problemas emocionais. Então, a gente precisa tomar esse cuidado sempre. Encontrar uma forma, buscar alternativas. Aqui a gente está falando de uma forma muito leve, trazendo algumas informações, mas é que você precisa mesmo. E não deixar que essas dificuldades acabem distanciando um casal. A gente bateu um papo com uma mãe que ela falou sobre isso, né? Que existe esse risco do distanciamento que pode acontecer entre marido e mulher. Tenho uma filha de 10 anos e eu tenho um menino agora de 4 anos também. Tive um outro, entre eles dois, tive um outro também, né, que faleceu. Mas nesse período a gente acabou se distanciando, porque era trabalho, crianças, então, por conta disso, eu percebi que a gente estava se distanciando, encontramos alguma forma de resolver isso, eu e ele, e a forma que a gente encontrou foi exatamente isso. Pegamos a nossa rede de apoio, que a gente não é sozinho, vamos lá pedir ajuda dos nossos sobrinhos, dos tios, que aparece tio de pra lá e pra cá, então tio nos ajude a cuidar das crianças também. Aí a gente botava eles para olhar as crianças e a gente conseguia sair a sós. E aí eu pergunto para vocês, em algum momento rolou essa dificuldade? Um distanciamento maior, de ter que dizer, vamos sentar e conversar? Sim, já passei por isso, sim. Já passei por conta da rotina, o dia a dia, né? Gente, a rotina de vocês é muito corrida, né? Eu digo que a gente só se vê os finais de semana, de segunda a sexta. É quase o sol e a lua. De segunda a sexta a gente se fala pelo WhatsApp, porque ele sai, eu tô dormindo, quando ele chega eu tô dormindo. Então, sábado é quando eu chego meio-dia do trabalho, então a gente tem o resto do sábado e o domingo para ficar junto, não só nós dois, mas as crianças também, né? Que é quando eles têm um contato maior com o pai. Então, a gente chegou um momento, a gente fala, não, peraí, não dá. Tava, tipo, de 2 em 2 meses, era quando a gente tinha aquele momento, não dá. A gente sabe que o relacionamento não é só isso, o casamento não é apenas isso. Mas isso também faz parte. Faz parte. Né? Isso é um pilar do casamento, também é fundamental. Então, a gente sentou e conversou. A gente precisa resolver como é que a gente vai fazer isso. Aí foi quando a gente veio as ideias, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, a gente pode mandar uma vez por mês os meninos lá para a mamãe, a gente pode ver um lugar para a gente ir, pernoitar, ver com a mamãe para ficar com eles. A gente vai dando um jeitinho, né? Só não dá jeito para a morte. Mas quando a gente quer que o casamento dê certo, a gente dá um jeito. Claro que não adianta só um, os dois têm que querer. Então, se os dois querem, dá certo. Você passou por isso, Bárbara, em algum momento? Passei sim. Quando a gente adotou, né, o colchão, a Paola tinha 1 ano e meio, mas antes disso, a gente sempre pedia apoio da minha sogra, ela é uma querida, né, com essa questão. Ela é mãe solo, então ela entende a importância de ter essa coisa com o casamento, né, no casamento. E aí ela sempre ficava, né, a gente pedia para ela ir para lá e tudo mais. Aí depois que nós fizemos a sala, a gente adotou isso, né, com a Paola, e tem sido maravilhoso com ela. Olha, a gente tem, inclusive,
Como eu falei aqui, né, a questão das mensagens que a gente recebe quando a gente lança um assunto. E a Lani falou o seguinte: eu dificultei muito meu casamento por causa dos meus filhos. E assim, essa é uma realidade para muitas famílias. A gente sabe de situações de famílias que se desfazem, casamentos que se desfazem por causa dessa chegada de filhos e que muda completamente a rotina. E é para tudo, gente. A gente está falando aqui dessa questão do namoro, porque a gente está na semana do Dia dos Namorados, mas muda a rotina para tudo. Então é preciso uma adaptação muito grande e é muito delicado fazer isso. Eu achei muito legal que você colocou que depende dos dois. Não adianta um lado só querer. Os dois lados têm que estar dispostos a isso, para que se consiga vencer essa barreira. E ainda tem a barreira do tabu, né? Porque aqui a gente está falando com mulheres mais jovens que conseguem ter essa mente mais aberta, mas a gente ainda tem histórias de mães solo mais velhas que têm essa dificuldade. Inclusive, a gente receberia mais uma mãe aqui no nosso sofá hoje, porque seria um exemplo de mãe solo, mas que consegue manter um relacionamento, namorar. E aí o que aconteceu? Ela não conseguiu estar com a gente aqui hoje e o relacionamento também não durou. Então tem essa dificuldade, porque tem que se adaptar. É uma agenda mais difícil, é mais complicado. Tem que ter realmente essa adaptação de todos os lados. Mas é importante para manter um casamento saudável. Você pontuou bem isso, né? Casamento não é só isso, mas passa impreterivelmente também por isso. Vocês encontraram dificuldade? Vocês falaram muito de mães. As mães ajudam, ficam com as crianças. Mas encontraram dificuldade em ter esse apoio? Não, eu não. Assim, meu mais velho, primeiro neto, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Então, no início era a briga para quem ia ficar com ele, né? Que coisa boa. A briga é para levar os meninos de casa. E o meu mais novo é a mesma coisa. Tanto é que, se deixar, eu levo eles para minha sogra e para lá eles ficam, né? Se não pedir para Se não devolver... pedir, tanto é que eles amam ir para lá. A luta é quando eu vou buscar, que é o chororô, que não quer vir, porque a casa da vovó é a casa do vovô. Então, assim, eu mando eles para lá e eu fico despreocupada. Ai, tu abandonou teus filhos? Não. Porque tem mãe que até se admira. Mas, Jéssica, tem coragem de mandar teus filhos lá para casa da tua sogra, que é longe? Eu digo, não tem lugar melhor para eles estarem. Porque se eles não se sentissem bem, se sentissem amados ali, eles não fariam questão de ir. E eles fazem muita questão de ir. E eu aproveito para curtir meu marido, né? Isso é bom, isso é importante. Eu, a minha sogra e a minha mãe e a minha irmã mais nova, elas são minha rede de apoio, né? Então, e a briga também é para quem vai ficar com ela. Porque da parte da minha sogra, ela é a primeira neta, é a primeira nossa filha, né? É tudo, primeira bisneta, tudo. Então, é uma briga para quem vai ficar. Você sabe que a minha mãe, ela me ajuda muito hoje com as crianças, né? Ela mora com a gente também, mas a minha mãe foi mãe solo e ela namorou muito pouco. Porque, além de tudo, ela tinha um medo, né? De se relacionar com uma outra pessoa, tendo uma filha, uma menina, que a gente sabe que tem outras questões envolvidas aí, medo, assédio e tudo mais. Então, ela se privou de muitas coisas por esse medo. Então, para as mães solo, a gente sabe que tem uma certa dificuldade, né, que vai além, porque você, às vezes, não tem essa rede de apoio. Mas é importante que a gente fale sobre isso, porque você não deixou de ser mulher, sabe? E é uma guerreira, porque está criando sozinha seu filho, sua filha. Ou, às vezes, seus filhos, mais de um, e você criando sozinha. E a gente sabe o quanto isso é difícil, mas o quanto é importante também para a mulher, como a Thalita bem colocou numa mensagem que ela mandou, se sentir amada, se sentir desejada. Então, faz parte desse processo, ele é importante. Agora, gente, tem que priorizar o casamento também. Como é que você dribla as dificuldades do tempo para priorizar o seu casamento? A gente tem uma dica. Nossos filhos gostam muito de brincar. Então, ou a gente deixava eles brincando na garagem, investia com eles brincando lá na cozinha, ou então a gente levava eles para brincar com os primos dele na casa da minha sogra. Aí, esse tempo que a gente tinha era o tempo que a gente conseguia ficar um pouco mais sozinhos juntos. São histórias da vida real, por isso que eu sempre convido você de casa a ficar atento às nossas redes sociais, porque o que a gente traz aqui são participações de mulheres que nos procuram, que dizem, olha, eu tenho uma história parecida, eu quero contar a minha história.
Então fica atento às nossas redes sociais, que a gente está sempre dando um spoiler de qual assunto vem por aí. E aí você também pode participar, mandar seu vídeo. Enfim, a gente vai deixar o QR Code aqui na tela, que inclusive nesse QR Code você consegue achar também o nosso canal no YouTube, porque quando a gente termina a exibição do episódio aqui na TV, ele segue direto para o YouTube. E lá você encontra todos os episódios, inclusive das temporadas anteriores. E a gente tem um episódio da primeira temporada em que a gente fala especificamente sobre sexo no pós-parto. E aí a gente conversou com uma ginecologista que trouxe muitas dicas importantes também, que de repente você tem algumas dúvidas ainda com relação ao seu corpo depois desse processo todo da maternidade. Então assiste esse episódio que está bem interessante, bem esclarecedor, vale a pena você acompanhar. E aí aproveita para passear por todos os vídeos que a gente traz no nosso canal. Hoje a gente está aqui no estúdio ouvindo duas mães que conseguem driblar muito bem essa questão do tempo. Não foi fácil, mas encontraram as alternativas para continuarem namorando, porque a gente merece. Semana dos Namorados. Sim. Gente, quando chega uma Semana dos Namorados, Dia dos Namorados, aí rola uma rede de apoio, né? Se não tiver namorado. Já está programado, tudo programado já. Final de semana, meninos para casa da avó, da Silene. O final de semana é nosso. Boa, isso é importante. Exatamente. E aí você diz assim pra mim, Luana, você tá falando com as mães e com os maridos? Jéssica, teu marido teve coragem de gravar um vídeo pra gente. Sim. Vamos ver o que ele falou. Olá, pessoal. Eu me chamo Denis, eu sou esposo da Jéssica Kelly. E queria falar um pouquinho aqui como que é levar uma vida de casado depois que temos filhos, né? Como eles ainda são pequenos, levar uma vida de casado não é nada fácil depois que eles nascem. E principalmente para namorar, né? Então, eu como homem, não só como homem, mas como esposo, temos que planejar, temos que elaborar planos, né? Pra gente conseguir namorar. E quando a gente quer sair, tirar um fim de semana pra gente sair, curtir um ao outro, envolve todo um planejamento, toda uma logística para encontrar alguém que fique com as crianças à noite, para a gente poder sair, curtir um pouquinho. E quando a gente quer namorar em casa, meu amigo, só se for no banheiro, né, na hora do banho, né, para a gente aproveitar aquele tempinho ali. Ou a minha sogra mora no apartamento ao lado do meu, quando ela sai, a gente aproveita, corre para lá, tira aí 15, 20 minutinhos a sós, né? Antes que eles percebam que a gente não está perto deles. Mas enfim, pessoal, temos que tirar esse tempinho, né? Fácil não é, mas a gente tem que buscar não deixar essa chama do amor morrer no casamento. Para isso exige sacrifícios. Para muitos pode ser besteira, né? Mas a gente procura passar o máximo de tempo, ainda que esse seja curto. Mas é o nosso máximo de tempo que a gente procura passar perto um do outro. É isso, gente. Parceria no relacionamento faz toda a diferença e é o que a gente deseja mesmo para os casais, porque as mudanças são inevitáveis. A gente só não pode se deixar levar numa avalanche, tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Você acha que você é mais feliz hoje, no todo como mulher, depois da maternidade? Eu acho que Mudou sim. muito para você? Mudou bastante, inclusive. Eu me acho uma mãe muito nova, né? Mas ao mesmo tempo não, porque eu posso curtir minha filha. Mas mudou bastante coisa de como eu era antes e como eu sou agora, casada. Planeja aumentar essa família? Então, ai meu Deus, a minha mãe me pede muito, minhas irmãs me pedem muito. Demais, inclusive, minha sogra também. Mas, por enquanto, só a Paula mesmo. Dá tempo de curtir um pouquinho mais, com só certeza. ela. Também eu faço faculdade, então eu planejo, assim, é o meu planejamento, né? De terminar a faculdade primeiro e depois, talvez, pensar em aumentar essa família. Olha, ela tá esperando a faculdade para fazer o segundo. Tu tá no segundo com a faculdade. Eu fui ao contrário. Primeiro foi os filhos, agora a faculdade. Mas você pretende aumentar? Então, sempre tive o sonho de ser mãe de menina, né? E até agora vieram Veio dois meninos. Então, assim, tomo remédio, né?
mas não sou operada nem nada. Se for para acontecer, vai ser da vontade de Deus, mas o remédio não deixarei de tomar. Mas não pretende? Conscientemente? Conscientemente não, né? Até eu brinco assim, o pessoal lá no trabalho fala, por que tu não tem uma menina? Tenta uma menina. Eu digo, se alguém chegar e falar, olha, se tu engravidar, te dou 100% de chance de ser uma menina, eu arrisco. Suspendo o remédio na hora e arrisco. Mas enquanto eu não tiver essa certeza, deixa do jeito que tá. Já pensou? Vai tentando, até ver uma menina, daqui a pouco tá com Não, gente. vários filhos. Parou por aí, então. Por enquanto, tá bom. 2. 2, é isso. Gente, é muito bom, né? Quando a gente consegue ouvir palavras sinceras de pessoas que eu espero que tenham tocado você e despertado em você essa necessidade de se priorizar o seu relacionamento. Uma vez eu ouvi que a gente precisa priorizar o nosso casamento porque os nossos filhos vão crescer e vão voar, vão seguir os seus próprios caminhos. Quem vai ficar com a gente? Isso. Então a gente precisa, e mais, por nós mesmos, né? Verdade. A gente precisa sentir assim, que dica você daria para as mamães que nos assistem agora? Que mensagem que você deixa, Bárbara? Então, eu digo que você realmente deve priorizar seu casamento porque os filhos vão embora e só vai ficar vocês dois ali naquela casa. Então, quanto mais você investir, mais você vai ter histórias, vai ter momentos felizes para compartilhar com seu marido quando você for mais velha até, né? Então, é isso, priorize seu casamento. Muito bom, Jéssica. O que você deixa de mensagem para as mamães? Eu tenho comigo uma mensagem que uma amiga uma vez me falou, de uma das vezes que eu me separei, né? O meu casamento é uma longa história. Separei, casei de novo, casei 2 vezes com o mesmo homem. Com o mesmo marido? O mesmo marido, né? Já tinha filho quando separou? Já, a gente já tinha os 2 filhos, separamos, passamos 1 ano separado, entrei na justiça, pedi separação de tudo, quando saiu, voltamos. Nossa. Lá tivemos que casar de novo. Nossa. E vamos fazer agora em setembro 3 anos de casado. Do segundo casamento. Do segundo casamento. No total, tem quanto tempo? 12 anos. E quando eu me separei, uma amiga minha do trabalho, ela chegou e falou bem assim pra mim, Jéssica, existem momentos na nossa vida, chega um momento na nossa vida em que a gente não quer mais curtição, não quer balada, não quer festa, a gente quer alguém que esteja do nosso lado para nos apoiar, para servir de apoio, para servir de abrigo, de consolo. E o casamento, ele é isso, né? Você ter alguém com quem você se apoiar nos momentos difíceis, no momento triste, de alegria, é você ter alguém com quem contar. O casamento é isso. Não é só alegria, a gente sabe disso, né? Tem os momentos difíceis, mas nos momentos difíceis ele vai estar ali do seu lado para te dar apoio. Então foi isso que me deu um estalo e eu digo, é verdade. Aí passou meses depois, casei de novo com meu marido. Gente, que história! Que legal! Eu desejo muita saúde, felicidade, união para vocês dois. Que driblam todas as dificuldades. É de horário, uma jornada que vocês têm intensa de trabalho, estudo. E estão aí as adversidades da maternidade atípica. Saúde e sucesso para a família de vocês. Obrigada. Bárbara, adorei que você veio compartilhar a sua história com uma leveza tão grande, mostrando que é possível, porque é tão natural como você fala que eu penso que esse é o grande diferencial. Às vezes as mulheres enxergam esses assuntos como tabus. E a gente precisa entender que não são a vida de todas nós, é a vida real. Exatamente. Obrigada, Muito sucesso. obrigada. E que venha, de repente, aí... Quem sabe? Uma irmãzinha ou um irmãozinho, quem sabe? Olha, o sonho da minha família é ter um menino na família, porque é só mulher. Continua trabalhando nesse projeto. Com certeza. Tá vendo? Continua trabalhando. Gente, é assim que a gente encerra o nosso episódio de hoje. Na semana do Dia dos Namorados, desejando que não seja só nessa semana, mas que você se permita amar, ser amada, desejada. Porque sim, você é mãe, isso é maravilhoso. Mas você não é só mãe. Lembra da mulher que você já era antes daquilo tudo. Se transformou, está numa versão que pode ser muito melhor. Então, permita-se, sem tabu de falar sobre isso. Busque ajuda se você tiver dificuldade, mas permita-se ser amada. Para você, uma ótima semana. Quando terminar aqui, a gente vai para o YouTube e sempre nas redes sociais. Passa lá para a gente conversar mais. Boa semana para você. Até a próxima.
Você assistiu De Repente Mãe com Luana Borba.